Ei, pessoal, tô aqui depois de um tempo, né? Tem bastante tempo que eu não apareço por aqui. Mas hoje eu precisava vir aqui gravar esse vídeo e compartilhar algo que Deus fez na minha vida. E eu creio que vai edificar muitas pessoas, muitas mulheres, muitas famílias mesmo, muitos casais. Porque o que Deus realizou na minha vida e na vida do meu marido precisa ser compartilhado, porque nós cremos que quando Deus faz algo na nossa vida, não é só pra gente. Ele faz para que a gente tenha experiência também e possa ajudar outras pessoas. E para mostrar que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e que milagres ainda acontecem. Então, a gente nunca abriu muito sobre a nossa vida aqui, a gente sempre compartilhou muito sobre viagens, né? Já compartilhei um pouco sobre Deus e sonhos sobre a volta dele que eu tive, mas nunca abrimos muito sobre o nosso particular. A verdade é que eu e meu marido, a gente queria há muito tempo que a nossa família crescesse. Só que isso não era possível diante da medicina e dos problemas de saúde que eu tinha. Nós somos casados há 7 anos e há pelo menos 6 anos eu não tomo medicação alguma. Eu casei em 2017, em 2018 eu parei de tomar medicação porque me fazia muito mal e estava me trazendo alguns problemas, então eu parei. Então a gente não estava inicialmente tentando engravidar, mas também a gente não estava evitando. E assim foi por um bom tempo, sabe? E aí em 2021, até 2021 a gente não tinha tido nenhuma gravidez, nada. Como eu disse, a gente não estava tentando, mas também não estava evitando. Então, a chance de engravidar também existia. E aí já ficou um alertazinho assim, mas falou, não, vamos começar agora efetivamente a tentar engravidar. Isso foi em 2021 e assim foi durante um ano. E aí eu já estava com 33 anos, a gente começou a ficar preocupado, porque a gente sabe que com 35 diminui ainda mais as chances de engravidar. A gente decidiu não bobear e correr atrás de fazer exames e procurar especialistas para a gente ver se a gente tinha algum problema para engravidar. E assim nós fizemos muitos exames. Exame de sangue, ultrassonografia de vários tipos, ressonância. Rafa fez, eu fiz. E o que foi descoberto foi que a Rafa não tinha problema até então, mas eu tinha Hashimoto, que é uma doença autoimune, né, da tireoide, que ataca a tireoide. Tinha endometriose, adenomiose, se não me engano é assim que fala, e baixíssima contagem de óvulos. Então eu tinha um combo que dificultava e muito engravidar. Porque a baixa contagem de óvulos, no meu caso, era assim, na época eu deveria ter o que eles chamam de óvulos de vitrine. Quando eles vão visualizar no ultrassom, precisa ter ali uma quantidade de óvulos de acordo com a sua idade, se preparando para sair. No meu caso, eu tinha que ter uma média de 13, eu tinha 3. Então, se um óvulo fosse fecundado, se tivesse um óvulo com qualidade a ser fecundado, ele ainda ia enfrentar outro problema, que seria a adenomiose, acho que é assim que fala, e a endometriose, que dificulta a implantação do embrião. E quando implanta, muitas das vezes pode implantar no lugar errado, podendo se alojar nas trompas. E o outro agravante era que se ele conseguisse se implantar num lugar adequado, ainda tinha a Hashimoto, que poderia entender ele como corpo estranho e combater gerando um aborto. Então eu tinha várias barreiras. E aí nós fomos nos especialistas de fertilização in vitro para ouvir a opinião deles, né? A gente foi em 2 especialistas, porque a primeira, ela já falou, olha, Mônica, a sua contagem é tão baixa, que você não vai poder tomar o hormônio só um mês, você vai precisar de dupla rodada. Enquanto uma mulher toma aí um mês de hormônio, você vai ter que tomar 2 para a gente ter uma quantidade que talvez seja favorável para tentar fazer a implantação em você. E assim mesmo, eu te aconselho a não fazer isso aqui no estado, porque eu sou do Espírito Santo e a orientação dela era ir para São Paulo. Porque no Espírito Santo não tinha técnica para diminuir a questão de perder os óvulos em caso de congelar e descongelar eles. Então ela falou assim, se você tiver que congelar e descongelar, você corre o risco de perder
o pouco que você tem e ter chance nenhuma de engravidar. Então, meu conselho é você ir para São Paulo, fazer isso lá. Aí, isso tirou meu chão, né? Eu lembro que nesse mesmo dia nós fomos num restaurante, e nesse restaurante o garçom começou a contar pra gente, do nada, sem saber de nada, a história da esposa dele que não podia engravidar porque ela tinha um cisto hemorrágico e que se ela engravidasse ela poderia morrer. Mas mesmo assim Deus colocou a mão e ela foi curada e ela conseguiu gerar. E enquanto ele contava aquilo, eu chorava, né? E eu senti o Espírito Santo ministrando, você vai ser mãe. E eu lembro que eu saí do restaurante, eu fui até o garçom e falei, você não entendeu por que você estava contando aquilo. Mas hoje eu recebi o diagnóstico de dificuldade para engravidar, praticamente infertilidade. E as minhas chances são baixíssimas, mesmo com uma fertilização in vitro. Então, enquanto você falava aquilo, o Espírito Santo ministrou na minha vida que eu vou ser mãe. E eu não só vou ser mãe, como eu vou voltar com a minha filha aqui e eu vou te mostrar que Deus te usou. Por isso também é importante a gente compartilhar. Tá vendo? O caso desse rapaz me edificou para que eu tivesse fé e vivesse meu milagre também. Assim como hoje eu espero que o meu testemunho edifique a vida de vocês, para que vocês também vivam o milagre de vocês. E aí eu fui no segundo especialista. Nessa época o Rafa estava no Brasil, né? Ele foi no primeiro especialista comigo. No segundo, para ouvir a opinião, ele já tinha voltado para os Estados Unidos. E eu lembro que ele falou assim, olha, as suas chances realmente são muito baixas. Eu te aconselho a começar o quanto antes. 3 meses, se você esperar, pode ser tarde demais. A primeira tinha falado que eu tinha que começar no mês seguinte. Ele falou que 3 meses podia ser tarde demais e a minha chance ser nula. Eu lembro que eu liguei pro Rafa, falei, amor, o que a gente faz? Porque ele teria que voltar às pressas e o valor não era barato, era um valor absurdo, que a gente não tinha, então a gente ia precisar até de ajuda, de talvez pegar empréstimo. E aí ele pegou e falou assim, amor, não vamos tomar nenhuma decisão precipitada, nós cremos num Deus de milagre e nós temos fé, então vamos crer que Deus vai fazer. E assim a gente fez, eu voltei para os Estados Unidos. E depois de um ano, mais um ano tentando, né, já tinha passado um ano, mais um ano, eu tava voltando pro Brasil de novo. E a gente não tinha engravidado. Eu lembro que tinha uma amiga também que estava tentando engravidar, que foi no especialista aqui nos Estados Unidos, para começar a fazer a fertilização dela. E ela falou assim, Mônica, ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, eu te aconselho a ir nele. E eu lembro que eu estava perto de viajar, eu dei uma enrolada e acabei não indo. Aí eu falei pra ela que eu ia esperar minha viagem e na volta eu procuraria ele. E eu fui pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu tenho por costume fazer uma bateria de exames sempre que eu tô lá. Eu fui fazer meus exames, só que eu comecei com uma hemorragia. E aí agora, além de ter os 3 problemas que eu citei, eu tava com uma hemorragia que não passava. E aí eu já tava 10 dias sangrando. Falei, meu Deus, eu já tinha todos esses problemas, agora mais isso. E aí eu marquei uma ultrassom para poder fazer. Só que antes de ir para essa consulta, eu estava perto de voltar do Brasil. Passei um mês no Brasil. Eu lembro que isso ia ser na sexta-feira, essa ultrassom. Na terça-feira seguinte, eu já voltaria para os Estados Unidos. Só que antes de eu fazer a ultrassom, na quarta-feira, tinha um culto de círculo de oração, né? Que é o culto normalmente que a gente chama de culto das irmãs. São os cultos mais fervorosos, que a gente vê bastante manifestação do Senhor de cura. E eu fui nesse culto. Só que antes de ir, eu decidi olhar meus exames. E eu vi que algo me chamou a atenção que eu nunca tinha prestado atenção. Que a endometriose, ela não era só uma endometriose inicial. Ela era uma endometriose já profunda. E eu não sei porquê eu sempre leio os laudos. Eu não tinha visto isso no meu laudo. E na hora me bateu um desespero. Eu falei, Deus, tá nas tuas mãos, agora só o Senhor. Porque agora eu tô com essa hemorragia, não sei o que é. E aí, ainda existia a suspeita de eu estar entrando numa menopausa precoce, tá? E aí, com esse sangramento, eu falei, pronto, realmente, eu tô entrando numa menopausa precoce, não tem mais chance, só o Senhor pode fazer isso. E eu falei, fala comigo nesse culto. E eu sempre pedi para Deus falar pessoalmente comigo. Não utilizar terceiros, sabe? Só que nesse dia eu falei, Deus, por favor,
pode até usar alguém para direcionar a palavra a mim, sabe? Tipo, Mônica, Deus tá mandando te dizer isso, 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 isso. Pode usar. Mas fala comigo, por favor. E aí eu lembro que eu cheguei nesse culto e eu não fiquei na nave da igreja, né, na parte principal. Eu fiquei na cabine, onde faz a transmissão, porque eu tava lá com meu pai ajudando na transmissão. E aí uma moça começou a pregar, Eliane, o nome dela. Ela começou a pregar e ela começou a contar a história dela. E era engraçado que ela começou a contar a história dela assim, falando assim... minha mãe desde pequena me ensinou a ouvir a voz de Deus sem ninguém precisar falar diretamente comigo. Então, aí ela começou a contar uma experiência que ela teve, que ela foi num culto, onde Deus falou com ela indiretamente, dessa forma, tipo, o pastor pregando. Esse pastor começou a falar que existia uma pessoa ali, que Deus que ela ia engravidar, e juntamente com essa gravidez ia vir respostas, e que era uma menina. E ela começou a contar esse testemunho dela. E enquanto ela contava o testemunho dela, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ela não direcionou a palavra em nenhum momento a mim, mas eu senti o Espírito Santo falando comigo. Aí eu peguei e fiquei ligada e comecei a chorar. E agradecer muito a Deus. Falei, Deus, eu creio na minha cura. Eu creio que eu saio daqui hoje curada e tal. Aí quando teve a oração, eu fui lá na frente para receber a oração e tal. O culto acabou. Não, e aí eu voltei pra cabine pra ficar com meu pai. Meu pai colocou a mão na minha barriga e falou, filha, você tá curada. Aí o culto acabou, eu fui falar com essa irmã que tinha pregado e falei com ela. Falei assim, olha, eu creio que enquanto você contava seu testemunho, eu fui curada. Porque eu sentia no meu corpo, gente. Eu sentia no meu corpo sendo curado. Enquanto você contava o relato da sua gravidez, de como você engravidou e como Deus falou com você, eu sentia o meu corpo sendo curado. E eu creio que eu vou engravidar. E eu vou testemunhar para você que eu estou grávida. Porque hoje eu fui curada. E aí ela ficou surpresa. Ela falou assim, agora eu entendi. Que isso era numa quarta-feira. Ela falou que na segunda-feira ela passou muito mal. E ela achou que ela não ia conseguir pregar na quarta-feira. Só que quando ela estava falando com Deus, né, que ela não ia conseguir, Deus falou com ela, não, você vai, porque eu quero curar pessoas lá. E Deus mostrava úteros sendo curados. Ela, agora eu entendi, porque Deus me mostrou úteros sendo curados. Eu falei, é o meu útero. Eu tomo posse e eu creio que é o meu útero que foi curado hoje. Quando eu cheguei em casa, gente, a minha hemorragia tinha parado. No dia seguinte eu não tinha mais hemorragia nenhuma. Como eu disse, eu não tinha hemorragia mais nenhuma. E aí, isso foi na quarta. Na sexta-feira eu fui fazer a ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, a médica pegou, porque era a mesma que já tinha feito outras 2 vezes ultrassom em mim, e tinha visto endometriose e adenomiose. Aí ela virou e falou assim, engraçado, eu sei que fui eu que fiz os laudos anteriores, mas eu não vejo adenomiose. E a endometriose, que eu coloquei aqui como avançada, está em estágio inicial. E esse sangramento não é um sangramento ruim. Ela ainda falou assim, é um sangramento do bem. Ela ainda falou assim, não tem nada de grave. E a sua contagem de óvulos, ela não tá boa não, vou te dizer. Mas está melhor do que o que a gente tinha visto antes. Aí eu pensei, ela está presenciando a minha cura. Isso faz parte da minha cura. Ela está vendo a minha cura acontecendo. Porque eu já tinha outros laudos, gente. Eu tinha ressonância, exames de sangue, exames de ultrassom, vários exames de ultrassom, que mostravam que eu tinha esses problemas, né? Pois bem, isso foi na sexta-feira. Na terça-feira, eu voltei para os Estados Unidos. Na quarta-feira, eu engravidei. 1 semana depois que o Senhor me curou, eu engravidei. E o incrível foi que a minha ovulação, ela não ia coincidir com a minha chegada aqui. Só que devido a esse sangramento que eu tive, a minha ovulação atrasou. E coincidiu não, foi Jesus, né? O nome de Deus purinho. Já era Deus manifestando o poder dele. Aquilo que parecia, tipo assim, ser pro mal, na verdade foi pro bem, né? E como a própria doutora falando, esse cisto, porque era um cisto que estava aparecendo, que estava me fazendo sangrar. Falei, esse cisto não é do mal. E aí isso atrasou minha ovulação, eu cheguei aqui ovulando e eu engravidei
na quarta-feira, que foi o dia que eu cheguei aqui, que eu saí na terça do Brasil e cheguei na quarta. Só que eu não sabia, claro, que eu estava grávida, né? E eu lembro que eu encontrei essa amiga que fez a fertilização aqui. Eu falei, e aí, mãe, quando que você vai lá no médico especialista? Eu falei, olha... Aí eu contei toda essa história que eu contei pra vocês. Falei, olha, eu creio que eu fui curada. Então eu quero dar tempo para ver esse milagre. Então eu não vou nesse especialista. Não vou agora, né? Eu vou, porque podia ser que Deus ia usar realmente esse homem para que eu pudesse gerar, né? Porque eu creio que Deus também utiliza da medicina. Mas eu não vou agora. E eu decidi esperar. E eu lembro que eu sempre ouvi meus amigos falando assim, Mônica, compra roupinha, faz como um ato de fé e compra já as roupinhas, ora segurando essas roupinhas. Só que eu nunca senti no meu coração de fazer isso. E aí, quando foi um dia assim, antes de descobrir que eu estava grávida, não tinha sintoma nenhum, porque eu não tive sintoma nenhum na minha gravidez. Eu peguei, estava andando no mercado, eu falei com o meu marido, eu falei, amor, eu tô sentindo de comprar roupinha. Vamos comprar e vamos orar? Eu lembro que a gente pegou a roupinha e a gente saiu pelo mercado, orando, assim, segurando a roupinha, orando antes de pagar, crendo que Deus faria aquele milagre. Porque, gente, eu tinha tanta certeza que Deus tinha me curado que eu contava para as pessoas. E sabe o que é você contar e parecer que as pessoas choram com olhar de pena? Porque elas não têm a mesma fé e não acreditam da mesma forma que você? E as pessoas só ficam assim, tipo... Tadinha, sabe? É quase um tadinha falado com os olhos. Mas eu tinha tanta convicção que eu falava, tipo assim... Eu fui curada, eu estou curada, entendeu? E foi justamente o que Deus fez. Uma semana depois, eu estava grávida. Não foi um mês, porque podia ter demorado, gente. Mas foi uma semana depois. E por que eu estou testemunhando isso? Porque Deus cura, e eu creio e eu profetizo que vidas podem ser curadas através também desse vídeo que eu estou relatando, dessa história que eu estou relatando. Que a fé pode ser gerada através desse testemunho, para que você também venha viver esse milagre. E foi uma gestação incrível. Eu não tive enjoo. Eu não tive nenhum problema na gestação em si. Se vocês quiserem, eu posso fazer o meu relato de parto, que aí sim. O parto foi um pouco mais complicado, foi mais difícil. Mas se vocês quiserem, eu também conto, porque também vimos a mão de Deus agindo de forma sobrenatural. Mas Deus fez. E hoje, o que era impossível para a medicina, né? Porque, tipo, quando o médico falou 3 meses pode ser tarde demais para você, a gente ainda esperou 1 ano. E foi depois de, tipo, colocar nas mãos de Deus e falar, Deus, agora só o Senhor, que ele falou, então agora é comigo. Então, se sou só eu e agora você vai esperar, vai ter fé e vai confiar, deixa que eu faço. E ele fez. E hoje eu tenho minha filha nos meus braços aqui, vocês estão ouvindo o barulhinho dela, ela tá mamando, então não dá pra mostrar. Mas eu vou ver se eu coloco uma fotinha dela. E Deus fez um milagre nas nossas vidas. E quando eu já estava grávida, meu marido foi fazer um outro exame aqui nos Estados Unidos que identificou problema nele. E o médico falou, olha, se você não é pai, eu correria para que você fosse. Porque o problema que você tem pode te gerar uma infertilidade em breve. E então foi a mão de Deus que fez todas essas coisas. As impossibilidades existiam, mas o Deus do impossível agiu nessas impossibilidades. Então eu profetizo que sobre a tua vida o mesmo milagre vai se manifestar. Talvez também não na parte de gerar um filho. Pode ser em outras áreas, um milagre em outra área que você está precisando. Mas saiba que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que o milagre que Ele realizou na minha vida, Ele também pode realizar na sua. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar. Agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele fez e clamar que Ele continue a manifestar a graça e a misericórdia dEle sobre a minha vida e não só sobre a minha, sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo também esse vídeo e assistindo esse testemunho. E é isso. Fiquem aí com fotinhos da nossa princesa, que para a glória de Deus veio cheia de vida, cheia de saúde. Deus abençoe vocês.